Olá, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês, com muito carinho, com muito prazer. Eu sou Hernani Fornari, professor e terapeuta de alinhamento energético, de constelações sistêmicas, de renascimento. Você está na coluna Cura Interior. E o tema hoje é bem da praia do alinhamento energético. Qual é a função da senha na terapia do alinhamento energético? A senha é a última fase de uma consulta do alinhamento energético. Uma das coisas que eu falo para os clientes é que a senha é como se fosse o remédio. É como você vai no médico, ele faz a anamnese e tal, o diagnóstico, e ele te dá uma receita com remédios. Então é o dever de casa, né? A parte do cliente. O médico não pode ir na farmácia comprar o remédio para você nem tomar por você na tua casa. Então a senha é a parte do cliente na terapia. É a forma de... também a forma de envolver o cliente na corresponsabilização da sua cura. A senha, que algumas escolas de alinhamento energético chamam de mantra, são palavras em português, não é secreto nem nada, uma, duas ou três palavras ou uma frase, que vai funcionar como uma âncora, né? A gente pode pegar emprestado da PNL, né, esse termo, que é muito análogo, é como uma âncora temporária, como os remédios são temporários, para poder consolidar a cura que aconteceu na consulta. Eu vou usar uma imagem de informática que eu acho muito fácil de entender a função da senha. Nós temos um hardware, né, um corpo humano. Esse corpo humano ele tem um sistema operacional, que é estar vivo. Né? Ainda é melhor que o Windows, né, pelo menos por enquanto. Então, através desse sistema operacional que é estar vivo, nós vamos implantando programação que vai ser rodada por esse hardware. Então, o que é uma programação? Viver produz dois efeitos, duas coisas, tudo. Tudo que você vive produz duas coisas. O que eu senti com a experiência que aconteceu e como é que eu suponho que ela aconteceu. Tá? Uma está ligada ao corpo emocional, uma está ligada ao corpo mental. Essas duas aferições, como eu senti a experiência e como eu suponho que ela aconteceu, vai dar o que a gente chama no alinhamento energético de um corpo energético. É uma unidade experiencial, é um software, é um programa. Em algumas outras escolas se chamaria de uma subpersonalidade, que, se não me engano é o nome que a apometria dá. Isso se implanta no teu sistema e vai compor, assim como um chip, né? Assim como um software no HD, vai compor o conjunto daquele ser que você é, ou que você está. Né? A gente tem que levar em consideração duas instâncias psíquicas que são muito importantes, e eu gosto sempre de salientar, que norteiam a vida da gente. Uma é o que eu chamo de autoimagem, é quem eu acredito que eu sou. E outro que eu chamo de persona, não necessariamente do Jung, mas é quem eu preciso que acreditem que eu sou. Até para compensar uma autoimagem ruim que eu tenho de mim mesmo. A minha autoimagem, ou seja, né, quem eu vejo no espelho quando eu me olho lá, tá? Quando eu olho para dentro de mim, quem que eu enxergo, é um construto, é uma composição de quê? De corpos energéticos, de uma constelação de resultantes de experiência, o que eu senti da experiência e como eu suponho que ela aconteceu. Tá? Então a gente tem hardware, tá? Corpo, é o hardware mais perfeito do mundo, nenhum computador chega perto. A gente tem sistema operacional que é estar vivo e a gente vai implantando softwares. As experiências que a gente deu conta, elas são os bons softwares, elas vão compor a expansão do nosso ser. Aquilo que a gente não deu conta, que a gente não integrou, curou, equilibrou, vão funcionar meio como software, temporariamente dando pau, né? Como se tivesse vírus, bug, né? Que são as doenças, as coisas que a gente atrai, como acidentes, dificuldades, sofrimento, baixa autoestima, raiva, tristeza, medo e por aí afora. O que alinhamento energético faz? E muitas outras terapias fazem, ou melhor, que todas as terapias fazem, cada uma do seu jeito, desinstalar. Desinstala-se aquela experiência e envia-se aquela experiência para a software house, né? Para a fábrica dos programas. Para quê? Para fazer a única coisa
que a egrégora que dá suporte para o nosso trabalho, para o pessoal do andar de cima, a única coisa que é possível fazer é mudar a polaridade daquela experiência. Eu vou dar um exemplo muito rápido disso. Os chineses perceberam que toda a criação é dual, yin e yang, né? Tudo é bipolar. É engraçado falar fulano é bipolar, né? Tudo é bipolar. É claro, algumas pessoas são mais bipolares do que as outras, aí dá problema. Então não te parece que amor e ódio, medo e coragem, serenidade e ansiedade são polos emocionais, polos de uma mesma energia emocional? Bacana. Então olha só, se eu instalei no meu sistema uma programação de tristeza, porque eu sofri bullying na escola, porque minha mãe morreu muito cedo, porque meu pai me batia muito, e aquilo se instalou no meu HD como uma programação de tristeza, de menos-valia, é claro que a outra polaridade não pode rodar no sistema, porque a gente é binário, né? Igual computador, ou é 0 ou é 1. Igual informática. Se não tem corrente é 0, se tem corrente é 1. Então não pode rodar duas resultantes de uma mesma experiência ao mesmo tempo. Então está rodando tristeza. O que está acontecendo ali? A alegria não pode rodar. Então olha o raciocínio da coisa. Quem quer que seja Deus, antes de morar num paraíso, numa nuvem, mora dentro de mim. E essa divindade, esse Deus, eu superior, presença divina, como você quiser chamar, né? O eu perfeito, que está trabalhando pela expansão do eu humano, que me conhece melhor do que eu, ele não é tristeza, ele não é medo, ele não é raiva. Quem está medo, quem está raiva, quem está tristeza, sou eu, humano, em função de como eu senti a experiência e como eu suponho que ela foi. Tá? Então, o que a terapia pode fazer? Desinstalar energeticamente essa experiência e repor essa experiência no sistema como um software que foi curado de vírus, que foi curado de bug. Ou seja, eu passo a viver como eu sempre fui. Porque tristeza não era quem eu era, medo não era com quem eu era como eu estava em função de como eu não consegui operacionalizar aquela experiência, ela ficou torta ali no meu HD. A senha é justamente para poder cumprir um gap de tempo neurológico, porque para o meu hardware instalar um programa, ele precisa construir, né, uma rede de sinapses, uma via neural. Quando você desinstala esse programa, aquela via neural não tem mais função. No fim do trabalho, quando a programação vem curada, a gente chama de corpo em luz, o cérebro não tem uma via neural construída para poder rodar aquele software. Então, o tempo da energia é quântico, mas o tempo do corpo é biológico. Então, a senha vem cobrir um tempo entre a dissolução daquela via neural, o corpo absorver aquela rede de sinapses e o cérebro construir uma nova via neural para poder rodar aquela programação nova, curada, equilibrada, integrada no teu ser. Então a senha é a grande salvaguarda, o grande antídoto para o cliente não reconstruir aquilo que foi limpo na consulta. Porque mesmo como o chip aqui é biológico, o hardware é biológico, mesmo sem um software, um trauma que é muito antigo ou muito forte, mesmo sem um software, o hardware pode ficar gerando memória durante um tempo. E se você não tiver um artifício para poder trabalhar em cima disso, para poder compensar esse fato, você pode reconstruir, reinstalar de novo aquele velho software. Tá bom? No nosso site, nos nossos livros, você pode entender um pouco mais sobre esse processo e pode deixar aí pergunta, dúvida, comentário também que eu vou te responder. Tá bom? Te sugiro ver os outros vídeos, porque eles compõem uma constelação de assuntos que estão interligados. É como a gente está fazendo aqui como um rosário, né? Contas de um mesmo colar. Tá bom? Gratidão, um grande abraço.